Olá, estamos começando o programa Diálogo Aberto. Toda sexta-feira nós estamos aqui com você neste programa muito especial. Essa parceria da FAPAS com a Universidade La Salle, onde trazemos sempre temas e especialistas diversos. E no dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso. E nós hoje trazemos uma pessoa especialista, doutora, a primeira doutora sobre envelhecimento humano do Brasil. É isso mesmo, a primeira doutora. E o nome dessa doutora é a professora Carmen Andrade. E eu falo com muito carinho porque ela foi minha professora aqui na teologia, aqui na FAPAS. A professora Carmen tem uma história conosco, com a FAPAS, com a Faculdade Palotina, com os padres e irmãos palotinos. Então é uma alegria muito grande, professora doutora Carmen Andrade. A professora tem um vasto currículo, mas aqui nós vamos mencionar alguns fatos, como já mencionamos, o fato de ser a primeira doutora sobre envelhecimento humano no Brasil e, acima de tudo, ela é nossa amiga, ela é a cooperadora da Faculdade Palotina. Professora Carmen, bem-vinda ao programa Diálogo Aberto. Obrigada pelo convite e é uma satisfação estar aqui e dialogar um pouco sobre esta questão que é tão importante, tão significativa na vida, que é o envelhecimento. E, professora Carmen, nós queremos aproveitar de tanta sabedoria que ela traz para nós e já vamos de cara uma primeira pergunta. A diferença, ou melhor, quando começa a velhice? Bem, é muito importante que nós saibamos que a vida adulta, a vida humana, ela tem basicamente 3 etapas. Ela tem uma primeira etapa, considerando que a nossa máquina humana pode viver entre 120 e 130 anos. Né? Então, a primeira etapa de 30 anos, que vai de a infância e juventude, depois nós temos vida adulta, que vai até os 60, e, a rigor, pela Organização Mundial da Saúde, pelos estudos científicos da área médica, começaria por volta de 60 a 65 anos nos países desenvolvidos. Então, o que é importante frisarmos é o seguinte: a velhice é a maior etapa da vida. Nós ficamos na velhice, podemos ficar 60 anos, o que equivale a todo o tempo vivido nas outras fases. Agora, existem países como o nosso, que tem um estatuto do idoso, e aí ele delimita 60 anos. Mas o envelhecimento também ele é muito relacionado ao ambiente em que a pessoa vive. Por exemplo, pessoas que trabalham em salina, pescadores, pessoas que trabalham em mineração, com 30 anos, 35 anos são pessoas que já envelhecidas, mesmo que a idade. Então, nós não podemos pegar só o fator idade como delimitador, mas com todo o contexto socioeconômico, assistencial que a pessoa tem. Certamente. Professora doutora Carmen Andrade, eu gostaria de, antes de nós prolongarmos essa conversa que é tão importante para nós e que nós precisamos nos preparar bem para essa fase, que a professora dissesse em poucas palavras como foi essa experiência internacional. A professora Carmen estudou em Milão, trabalhou na Universidade de Bocconi, que é uma universidade reconhecida em todo o mundo, enfim, 2, 3 palavras sobre essa experiência que deve ter sido muito gratificante. Bem, eu venho da área da psicologia, depois passei pela educação, pela teologia, e nos anos 80, a Organização Mundial da Saúde fez um grande congresso, em 83, anunciando para o mundo que estávamos envelhecendo. Veja que os estudos de envelhecimento, eles existem desde 5.000 anos antes de Cristo, porque os egípcios já publicavam coisas sobre o envelhecimento, que depois Cícero resgatou na Grécia e Roma, com 100 anos antes de Cristo. E essa notícia ficou um pouco adormecida, quando então veio esse grande boom
Olha, o mundo vai envelhecer. Nós estamos vivendo no planeta da velhice. E eu já trabalhava com a psicologia da vida adulta. E pensei, vou trabalhar então, porque nem bibliografia nós não tínhamos na ocasião. Vamos então avançar e trabalhar o envelhecimento para poder contribuir academicamente com essa questão. O Brasil não tinha nem professores, nem banca, nem orientadores, porque não tinha, era uma novidade. Aí eu recebi um convite para ir, em função de algumas publicações, para ir para a Itália, e aí comecei a trabalhar. E foi interessante porque esse convite veio através dos padres guanelianos, que estavam, na época, mudando toda a estrutura da congregação e focando, a partir do carisma de Dom Guanella, focando na atividade com os idosos. E foi assim que eu fui para a Itália. Eu não sei saber falar uma palavra de italiano. Eu não sou descendente de italianos, eu sou descendente de poloneses. Então, eu fui para a Itália, desenvolvi o meu trabalho lá, voltei, eu já era professora da Universidade Federal de Santa Maria, aí comecei a pesquisar, em função disso, pela Universidade de Milão, acabei conhecendo o trabalho de mais de 20 países sobre envelhecimento, acompanhei como se instalou essas questões todas pelo mundo e como se construíram essas discussões, que são muito importantes. Eu me lembro do Dom Helder, nessa época, que ele dizia assim, ó, não é fácil envelhecer. E da igreja ele foi um dos homens que mais escreveu. E eu te digo, não é fácil pesquisar sobre envelhecimento. Se naquele momento não tinha, hoje, o que nós temos não cobre todos os desafios e aquilo que realmente nós precisamos. Parabéns, doutora Carmen, pela coragem, pela ousadia de ir fora do Brasil, buscar conhecimento e hoje estar aqui, transmitindo a nós e nos ajudando. Professora doutora Carmen Andrade, uma pergunta que nós escutamos direto nos corredores, nas casas e que nos colocam em dúvida. Qual a diferença entre velho e idoso? Velho é um termo que vem da área da saúde e que se refere a uma fase da vida. Então, todos nós somos velhos desde o momento que nascemos, porque nós começamos a envelhecer quando nós perdemos as primeiras células. Então, é um termo da biologia, a velhice nos acompanha. O idoso é uma palavra da área das ciências sociais, tanto que o estatuto não é um estatuto da velhice, o estatuto é do idoso, porque ele é um termo bem específico do mundo da legislação. Quando falamos idoso, nós falamos pessoas, no Brasil, pessoas maiores de 60 anos. E quando falamos velhice, nós falamos naquele velho que todos nós temos dentro, na fase da vida, na construção. E como é que nós estamos trabalhando com esse velho que mora em cada um de nós. Porque tem um detalhe, ninguém vai dormir jovem e acordar velho. Nós seremos o velho que fomos durante toda a nossa vida. Importante perceber essas diferenças para nós sabermos usá-la no dia a dia, né? Então, sempre muito respeito à pessoa idosa que tem uma vasta bagagem. Professora doutora Carmen, nos ajude também a refletir mais sobre a importância do Estatuto do Idoso do ano de 2003. O Estatuto, ele foi uma construção que começou em meados dos anos 90, inclusive a FAPAS participou bastante desta construção. Nós fomos 17 vezes a Brasília participar deste movimento todo que se fazia no Brasil. E ele nos traz, então, um apoio, não um apoio jurídico, não é porque se trata de uma lei, mas são orientações, são normatizações de como o Brasil vai cuidar dos seus idosos, das pessoas maiores de 60 anos. Então,
não só no que diz respeito à assistência em alimentação, higiene, habitação, mas como nós vamos preparar as pessoas, como nós vamos assistir juridicamente. E um detalhe, como nós vamos preparar as outras gerações? Porque o Estatuto diz que na educação de todos os níveis deve estar contemplada a questão do envelhecer. Mas o interessante é que a igreja também nesse ano fazia a campanha da fraternidade com o tema velhice. E isto sensibilizou os bispos do Brasil e no ano seguinte, em 2004, foi criada a Pastoral da Pessoa Idosa, que este ano vai fazer 20 anos, no dia 4 de novembro. Então, não é o texto, o livro em si que é importante, mas o que decorreu dele. Por exemplo, Santa Maria, e inclusive também o curso de Direito da FAPAS se envolveu, nós temos uma delegacia do idoso. A maioria das cidades no Brasil, nas delegacias, tem um birô que atende, e muito bem, as pessoas idosas. E nas capitais tem a delegacia. No Rio Grande do Sul, a única cidade que tem uma delegacia do idoso é Santa Maria, em função de todo esse movimento que foi feito aqui na cidade. Então, tem a Pastoral da Pessoa Idosa, tem a Delegacia do Idoso, tem toda uma normatização em função das casas de longa permanência, toda essa assistência relacionada a cobrir as necessidades da pessoa idosa, a questão da informação. Então, são muitos elementos que o Estatuto trouxe, que decorrem do Estatuto e que contemplam a qualidade de vida da pessoa idosa. Exatamente. Esse tema para nós é muito relevante e é muito bom escutar a nossa professora, a doutora Carmen Andrade, que fala com um apaixonamento, que fala com amor sobre esse tema. O nosso programa vai para um breve intervalo e nós voltamos já já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta e é uma alegria para nós hoje aqui ter a professora doutora, a primeira especialista em envelhecimento humano do Brasil, a professora doutora Carmen Andrade. E eu falo com muito carinho com ela, porque ela foi também minha professora. É uma satisfação muito grande. E eu me recordo das nossas aulas de metodologia científica, de metodologia da pesquisa teológica, onde a professora doutora Carmen nos contou algo extraordinário. Ela esteve muito próxima do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. Como foi isso, professora doutora Carmen? Foi uma grande satisfação, porque um dos meus orientadores lá, aliás, dois, tanto o Dr. Riundi quanto o Dr. Peterini, eles eram do Hospital de Melle, o hospital que cuidava do São João Paulo II. Aí nós tivemos uma oportunidade de uma internação, estarmos lá, éramos 3 orientandos e estarmos com o professor. E ele, quando tinha uma febre alta e delirava, ele falava em polonês. E eu era a única pessoa que entendia o polonês. E aí nós conversávamos e eu basicamente falava o que ele estava dizendo. Depois que passou, ele soube que tinha uma brasileira que havia ajudado naquele momento e me chamou e nós acabamos, claro, assim, tendo possibilidade de interação maior. Com relação ao quadro de saúde, a gente assina o termo de confidencialidade, então eu não posso fazer maiores comentários, mas ele era, de fato, uma pessoa assim, um santo, de um carinho, de uma
de um reconhecimento, uma pessoa que, embora com fracos sinais vitais, ele tinha assim, uma força, uma energia que passava, uma garra, uma fé, que a gente leva para a vida toda, é indescritível. Nós estamos diante de alguém que ajudou a cuidar, esteve muito próxima do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, então esteve em contato com um santo. É um privilégio sem tamanho. Eu tive na Praça de São Pedro e pude saudar o então Papa Francisco. Já foi uma alegria que não cabe no peito. Então eu posso imaginar um pouco do que seja essa experiência de estar tão próxima do Papa e Santo São João Paulo II. Exato. E ele era uma pessoa preocupada com a velhice. Ele teve uma vida de atleta, e ele tinha uma grande preocupação, principalmente com a questão da memória. E agora que se fala, que foi citado o Papa Francisco, é muito interessante porque o Papa Francisco, agora em maio, ele publicou a bula da esperança e que entra em vigor no final do ano, para o ano que vem. E eu me lembrei que João Paulo II também falava muito na esperança. E a esperança é hoje aquilo que a ciência está resgatando como um elemento espiritual de possibilidade de longevidade. Porque nós já esgotamos tudo o que nós podíamos fazer naquilo que caracteriza a omnicidade, que é o pensar, o sentir e o agir. Então, nós já pensamos, a ciência já fez todas as coisas possíveis e vimos que só com o pensamento nós não resolvemos as questões humanas. Nós temos a questão do sentimento, da questão da afetividade, a questão da moralidade, os valores que vão nos conduzir para essa vida toda. E temos a questão do que é que nós fazemos, o que é que nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos construindo, como é que está sendo o nosso sentimento de pertencimento, como nós estamos contribuindo nas comunidades que nós vivemos. Então, aí fica destes homens a grande palavra, a esperança, que é, se nós não formos pelo viés da espiritualidade, nós não teremos salvação, nós não teremos longevidade e não teremos a sobrevivência das pessoas, porque é a espiritualidade que está dando essa força. E o mais interessante, eu não estou falando do campo da teologia, eu estou falando do campo da ciência, das ciências da saúde, da medicina. Sabe qual é a maior pesquisa realizada hoje nos hospitais, tanto nas UTIs como nos internados? É o poder da oração. Como as pessoas estão reelaborando o seu quadro clínico a partir da oração, de rezar por si, mas rezar pelo outro. E isso nós temos visto as grandes universidades, quem está publicando muito é Harvard, que está publicando sobre a questão da oração em todas as idades, mas fundamentalmente no envelhecimento. E aí a gente vê coisa linda quando nós vamos nas nossas igrejas e tem aquelas pessoas que têm mais tempo, até porque já não têm mais tantos compromissos com a família, com o trabalho, e que podem rezar. Mas não só rezar por si, mas rezar pelos outros. Porque uma das grandes gratificações da velhice não é aquilo que a gente recebe, mas é aquilo que a gente pode dar. Olha aí quanta sabedoria através da nossa doutora, a professora Carmen, especialista em envelhecimento humano, mencionou fatores fundamentais para você, para mim, para nós. A esperança. Nós vamos entrar no ano jubilar, no ano 2025. A esperança não decepciona. Esse é o documento que o Papa está lançando. E junto com a esperança, a doutora Carmen trouxe o elemento da oração, que é fundamental. A partir disso, eu pergunto para a nossa doutora Carmen, como envelhecer bem? O que nós precisamos fazer para envelhecer bem? Ela já começou a descrever sobre esse tema. Professora, nos ajude. Bem, a velhice ela é uma construção ao longo da vida.
Então, nós temos que pensar bem que ninguém vai ficar fazendo um planejamento para envelhecer, dizendo, bom, quando eu envelhecer, eu quero ter uma cadeira de balanço, vou fazer crochê, um gato e um monte de criança em volta. Como assim? Se eu, durante a minha vida inteira, eu nunca fiz artesanato, nunca tive gato e não gosto de criança. Aí, da noite para o dia, eu vou ficar uma velhinha, coisa mais queridinha? Não. Nós vamos envelhecer como nós fomos ao longo da vida. Quem sempre foi fofoqueiro, quem sempre foi danado, quem foi maldoso, vai ficar o velho pior, porque vai consolidar na velhice. Quem sempre interagiu com as pessoas, quem sempre teve responsabilidades sociais, vai continuar tendo, porque a vida lhe fez assim. Então, nós, para envelhecermos, nós temos, claro, que cuidar da saúde, nós somos uma máquina, nós temos que nos movimentar, e esse movimentar não quer dizer, eu vou agora para a academia e fazer grandes exercícios e me tornar um atleta. Não, é caminhar, movimentar-se, a começar a tirar os tapetes de dentro de casa, de preferência casas sem degraus, sem escadas, movimento. Cuidar da alimentação. Nós não vivemos muito porque nós nos intoxicamos. Tomamos muito café, bebidas alcoólicas e nós, gaúchos, fazemos um festival de cadáveres. Nós comemos nas refeições e agora na Semana Farroupilha a gente vê. E é churrasco, e é gado, e é ovelha, e é porco, e é linguiça. Fazemos uma intoxicação que não é ideal para nenhuma faixa etária. Então, nós temos que ter esse cuidado com a alimentação, com o movimento, nós temos que ter um cuidado com as relações afetivas. Nós temos que nos relacionar com as outras pessoas. Nós temos que ser necessários. Temos que ter projetos, é o projeto que nos faz caminhar. Cada vez que nós conseguimos realizar um projeto, nós chegamos num horizonte que nos mostra um outro horizonte. Nós temos que ter esperança, nós temos que ter fé e, sobretudo, e as pessoas podem dizer, mas eu uso bengala, eu uso muleta, eu uso cadeira de rodas. Não tem problema. A Paralimpíada agora mostrou que o Brasil recebeu mais medalhas paralímpicas do que dos que tinham todas as coisas no lugar. Então, a velhice é essa construção. Comece a construir, comece a pensar. Veja como você quer envelhecer e não esqueça rezar. Não esqueça a transcendência, não esqueça de toda a questão da espiritualidade, que é isso que move a pessoa, é isso que move a vida. E não é o que recebemos, mas o que nós damos, que vai nos fazer felizes. Quantos elementos importantes a doutora Carmen nos trouxe, de nos sentirmos importantes, nós, os mais jovens, mas também, de modo especial, a pessoa idosa, se sentir importante. Gostei muito. Ter projetos, chegar num horizonte e avançar para um próximo horizonte. Isso é muito bom, ou seja, a vida é uma constante caminhada. E eu gostei também que a senhora, de uma forma muito lúdica, explicitou, né, que a forma como nós vivemos, nós vamos envelhecer. Eu gosto da comparação com o elástico, né? Todos nós somos um elástico, e o elástico, com o tempo, ele vai perdendo a flexibilidade. Os nossos defeitinhos, depois, eles vão se tornar defeitões se nós não cuidarmos. O contrário também é verdadeiro, as nossas qualidades vão se tornar maiores ainda se nós cuidarmos dela. E para nós, terminando o nosso bloco, que está tão bom conversar com a minha professora, com a nossa professora, professora da FAPAS, professora da Universidade Federal, professora internacional, a professora doutora Carmen, ainda existe um tabu falar sobre envelhecimento? Existe esse tabu ainda? E como nós podemos superar se ele existe? Sim, existe, é uma relação preconceituosa, muito mais relacionada com a semântica da palavra do que propriamente com a pessoa em si. Então, porque nós ainda temos a ideia de que velho é aquilo que se coloca fora, velho é para colocar no lixo aquilo que nós descartamos. Mas nós vamos suprir, vamos ultrapassar essa questão através da educação.
Não, a educação formal das escolas, das universidades, mas a educação, como nós em casa nos referimos às pessoas velhas, às pessoas idosas. Qual é o conceito que os pais e os familiares dão? Como é que nós tratamos os nossos pais? Como é que nós tratamos os nossos avós? Porque esse tipo de aprendizagem se faz muito mais pela imitação do que os pais fazem, do que propriamente daquilo que nós lemos nos livros. Então, como é que nós vamos ultrapassar? Com a educação, com os valores e, sobretudo, com a convivência, porque todos nós precisamos conviver com, no mínimo, 4 pessoas. Nós temos que ter pelo menos 4 amigos, uma criança, um jovem, um adulto e um velho. Não importa a idade, nós temos que ter esses 4 amigos. Para quê? Para que aqueles que moram dentro de nós, a criança que eu fui, o jovem, o adulto e o velho que eu estou sendo, tenha interlocutores. E ter interlocutores são coisas fundamentais para a vida. Professora doutora Carmen, muito obrigado por todo esse conhecimento, por ter aceitado o nosso convite e nos ajudar a nos cuidarmos e a cuidar e a valorizar ainda mais os idosos que estão aos nossos redores. Vamos cuidar da pessoa idosa, vamos nos cuidar para viver bem a vida. E o segredo da felicidade, com certeza, é viver bem cada etapa da vida. E essa etapa da pessoa idosa é uma etapa fundamental. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada e um abraço. Nós agradecemos você que nos acompanhou. O nosso programa termina aqui e na próxima sexta-feira o encontro está já marcado. Até lá, um abraço.